Fala galera, começando mais um de Cash, dessa vez incrível, vamos falar de um mercado sensacional. Você que está chegando agora, não deixa de deixar o like aqui já curte aí o vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muito sobre um mercado incrível, um mercado de vendas absurdo aqui. Como a gente sempre fala de vendas, não é hoje que vai ser diferente, só que vamos falar sobre vendas em SaaS, vamos falar sobre muitos processos aqui, vamos falar sobre esse modelo de negócio, como que você consegue vender mais, você que é executivo de vendas, pré-vendedor, gestor, vão aprender muita coisa aqui e com uma pessoa mais do que especial. A gente está aqui hoje com um cara sensacional que se você está no LinkedIn, você conhece ele. Eu tenho certeza. Se você vê vendas no LinkedIn, você conhece ele. Antes de colocar ele na sala, deixa eu apresentar. A gente está com o Rafael Farias, mais conhecido como Rafinha, especialista em vendas consultivas B2B. Começou como vendedor júnior e se tornou diretor de venda de startup internacional, galera. Então, muita coisa, a gente pode abordar bastante esses aspectos ali. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história também. É um cara que hoje ensina muita gente na empresa dele hoje a vender mais, ajuda muitas pessoas a se desenvolver em empresas. Eu acompanho o conteúdo, sou fã de carteirinha do conteúdo como um todo. Temos muita coisa para extrair, além de ser um cara nas redes sociais muito ativo. Então, será que o vendedor tem que ser ativo também no LinkedIn, buscar postar conteúdo? Isso é um ponto aqui legal de abordar. Então, seja muito bem-vindo, Rafael. Opa, Dibai, obrigado pelo convite. Pessoal, feliz de estar aqui com vocês. Um abraço para toda a audiência. Espero poder compartilhar com vocês um conteúdo muito valioso sobre vendas, especialmente no mercado de SaaS, que é Software as a Service, que é onde eu construí carreira e onde eu ajudo muitos vendedores e empresas a se destacarem. Boa. Rafa, bastante assunto que a gente pode abordar, mas, cara, eu queria dar um disclaimer rápido antes da gente entrar no SaaS, na venda em si. Fala um pouco sobre a sua empresa atual aí, sobre o que você tem feito atualmente para a galera entender também, até para a galera poder entrar depois. A gente vai deixar as redes sociais Claro, aqui embaixo e tudo, sobre a sua claro. empresa. Pessoal, eu sou fundador da Winning Sales Academy. A Winning Sales, a gente tem duas frentes. A gente tem uma frente que é geração de demanda para empresas SaaS, através de conteúdo, no LinkedIn especialmente. A gente ajuda executivos e fundadores a produzirem conteúdo para gerar demanda para o seu negócio. Hoje, só para vocês terem uma ideia, 90% da demanda que eu gero para o meu negócio é através de produção de conteúdo no LinkedIn. Então, a gente usa a mesma estratégia para outros empresários e a gente também tem uma Academy. Essa Academy ela é uma comunidade para vendedores de SaaS. Então, eu treino e formo vendedores de maneira contínua dentro dessa Academy. Então, entre os vendedores lá, com o objetivo de se formarem em vendedores SaaS, de serem treinados continuamente, ter mentoria, participar de hot seat, participar de simulação junto comigo toda semana. Então, isso a gente tem tanto para indivíduo, que quer se tornar um melhor vendedor SaaS, se destacar no mercado, bater meta todo mês, como para empresas que querem contratar aí um trainer as a service, que é como a gente chama, é um enablement e um trainer como forma de serviço recorrente. Legal, pô, bacana. Então, quer vender mais é com o Rafael ali, ó. Já dá para pegar essa visão. E Rafa, coisa muito legal, cara. Nós falamos, a gente vai falar muito sobre o assunto de SaaS, é um mercado que você está muito envolvido, mas vamos definir para a galera o que é SaaS primeiro. Legal. Pessoal, SaaS é Software as a Service, que é você vender assinaturas, planos mensais, anuais, às vezes de software. É um mercado que é muitas startups, né? O meio de tecnologia, grandes empresas de tecnologia são desse mercado, alguns expoentes desse mercado aí, né? Veio a RD Station, a própria Rock Content, onde eu fiz carreira, e várias outras são parte desse mercado. E qual que é a grande diferença? Por que esse mercado ele é tão inovador, ele atrai tantos, ele é um mercado tão atrativo? Por dois motivos. Porque normalmente esse SaaS ele tem um LTV alto. O que é um LTV alto? O cliente ele não fica com você 2 meses, ele fica com você durante anos. Então ele gera para você um grande valor financeiro no tempo. E o segundo grande ponto é que software é um produto com margens muito altas. Portanto, os vendedores e os profissionais de vendas nesse mercado,
acabam conseguindo extrair parte dessa margem, né, para eles. Então, é sempre assim, sempre que você trabalha com um produto que a margem dele é alta e que a complexidade da venda não é simples, o vendedor é beneficiado, porque o empresário consegue compartilhar o lucro com o vendedor e ele precisa de um vendedor muito bom para conseguir explicar como aquela solução funciona. Normalmente, para você vender um SaaS, você precisa ser um vendedor consultivo, ser um cara muito bom. Boa. Então, um vendedor que quer ganhar muito dinheiro, ele tem que ir para o mercado de SaaS? Cara, com certeza é um dos melhores mercados para vendedores ganharem muito, muito, muito dinheiro. Não estou falando de dinheiro, estou falando coisa de ganhar mais que médio, gente. Estou falando de ganhar muito dinheiro, muito, muito dinheiro. É papo de, tem vendedor que ganha 30, 40 mil reais, salário fixo. Ah, Rafael, você está brincando. Não, isso é real, isso é possível. E eu estou falando de salário fixo, tirando o fato de você poder ganhar comissões. Obviamente, não é todas as empresas SaaS que pagam isso. Eu estou falando de um clube seleto de empresas de algum nicho. Mas eu estou falando que é possível chegar lá. Mas ganhar 10 mil reais, 15 mil reais de salário fixo por mês não é nada algo difícil demais de encontrar. É saber trilhar o caminho em vendas SaaS para chegar nesse patamar aí de ganho financeiro. Boa. Se a gente tivesse que pensar num começo de trajetória, a pessoa que quer iniciar no mercado de tecnologia, de SaaS, vender esse mercado aí, o vendedor que quer entrar nisso, qual que é tem algum segredo para entrar no mercado de venda de SaaS? Por incrível que pareça, Dibai, entrar no mercado de SaaS não é tão complicado. Na verdade, eu diria que é até simples. O problema é que a maioria das pessoas não tem consciência do potencial do mercado de SaaS. Por que é simples? Porque tem muita empresa contratando, especialmente para vagas de entrada, que são vagas de SDR e BDR. São vagas de que a gente chama de pré-vendas. O que são os pré-vendas, né? Talvez a comunidade já esteja consciente, mas não custa falar, são pessoas que cuidam da parte inicial do processo de vendas, que é o agendamento de reuniões, seja por meio de vendas inbound, seja por meio de vendas outbound. Então, assim, por que não é difícil? Porque, de fato, falta muita mão de obra. Por onde que eu começaria? De verdade, assim, óbvio, se você ter uma formação te ajuda a entrar no mercado, não é, eu não diria que é 100% essencial, caso você já tenha entrado no mercado, mas o melhor de tudo, faça uma formação, participe de uma comunidade de vendas SaaS. Por exemplo, lá na minha comunidade, eu tenho um grupo no WhatsApp que é de vagas. Cara, todos os dias eu compartilho muitas vagas, desde entrantes, desde vagas iniciais a vagas avançadas de liderança no mercado de SaaS. E muitas vezes não falta gente para as empresas no mercado de SaaS. Por quê? Porque, cara, não tem muita formação em venda SaaS. Tem informação, existem treinamentos e formações comuns em vendas tradicionais, às vezes até vendas consultivas e B2B. Mas o mercado de software ele é um bicho diferente, cara. Não dá para misturar tudo isso. Foi até mesmo por isso que a gente decidiu criar a Winning Sales Academy. Eu fiquei pensando aqui, Rafa, do seguinte: poxa, eu sou um SDR de uma agência de marketing, por exemplo. E eu quero entrar no mercado SaaS, eu quero virar um SDR de uma empresa SaaS ali, quero explorar esse contexto. É, poxa, tem muita diferença para eu, como vendedor, eu entrar nesse mercado. Exemplo, poxa, eu estou acostumado a vender serviço ali, agora eu vou vender software. Como é que é isso? Excelente. É uma ótima pergunta. Fazer a transição é muito difícil? Cara, eu não diria que é uma transição muito difícil, caso você entre em uma empresa com os processos construídos, com um bom líder. Fazer a transição pode ser até fácil, por exemplo, se eu contratasse um vendedor de serviços de uma agência de marketing para minha empresa agora, eu conseguiria facilmente treinar ele para capacitar ele para vender só. No entanto, se você não tem algum tipo de capacitação específica para venda de SaaS, pode ser que você bata a cabeça. Por quê? Porque a venda de serviço, você está vendendo, às vezes, uma hora humana. É mais fácil você vender isso. SaaS está vendendo software. Você tem que vender o software.
E muitas vezes as pessoas elas não sabem como demonstrar um software, como usar o software como serviço. Então, assim, usar o software como gatilho, às vezes é um pouco complicado para quem não está acostumado com esse tipo de venda. Então, eu diria assim, é difícil? Não se você tiver o acompanhamento certo. Agora, se você tiver, é uma transição simples e, obviamente, é uma transição que muitas vezes pode ser muito vantajosa. Legal. E esse mercado de 2024 para 2025, tendências, como é que está esse mercado de SaaS? Bom, 2023 e 2024, todo o mercado de startups e tecnologia passaram por alguns momentos conturbados. Então, o que, que aconteceu? A gente teve vários layoffs. Empresas menores, até empresas grandes como Google, Amazon, cara, todas as empresas grandes, Microsoft, Salesforce, layoffs grandes, demissões em massa. Aí você para e pensa, pô, então o mercado está em baixa? Olha, o que acontece? O mercado, ele passou por um momento que, o que estava acontecendo? O mercado estava muito, muito, muito aquecido. Muita gente ganhando muito dinheiro, de forma adoidada. E aí começou a encher demais e as empresas começaram a perder eficiência. Tibai, o que é isso? Cara, a margem dela por vendedor estava muito baixa. E aí começaram os layoffs em vários, desde as startups até as big techs. Nesse sentido, hoje está um pouco mais competitivo que esteve no passado, mas o mercado de 2025 ainda está muito aquecido. O que mudou muito é, agora que é um mercado que está buscando um pouco mais de eficiência, os líderes de venda SaaS, eles estão procurando pessoas que já estejam vindo com algum nível de experiência. Antes, o cara passava na porta de uma startup qualquer aí, o cara vem para dentro, vem, vem. Vou te dar R$ 3.000 aí, você começa a fazer a reunião, vem, vem. Agora não. Agora as empresas estão procurando pessoas que estão se especializando, que estão se capacitando, que estão conseguindo, porque elas não podem cometer os mesmos erros que cometeram no passado. Então, assim, o que eu vejo de diferença é que aqueles vendedores mal treinados, que só surfaram a onda pelo mercado estar muito aquecido, eles não estão sobrevivendo. Quem está triunfando, ganhando dinheiro e crescendo no mercado de SaaS são aquelas pessoas que estão se especializando, estão se conectando em comunidade, está conseguindo construir sua própria marca pessoal. Eu acho que essa é a grande diferença do que aconteceu dos anos anteriores para cá e o movimento que ele vem passando daqui para frente. Boa. Pô, mercado interessante. Ele é chegar no período de maturidade. Mais ou menos Sim. isso, né? Eu diria que ele está chegando um período. Cara, eu nem diria que ele está chegando num período de maturidade, estado de adulto. Eu diria que o mercado SaaS no Brasil ele está na fase da adolescência, pré-adolescência. E eu quero dizer com isso, ainda tem muito o que amadurecer, ainda tem muito o que amadurecer. Só que na pré-adolescência já tem que ficar um pouco mais esperto, você já é tratado assim, com um pouco mais de seriedade. Então, assim, não é um ainda é um mercado que ainda tem muito para amadurecer, ainda falta muitos vendedores especializados, ainda falta muita mão de obra em vendas, mas, de fato, já amadureceu bem comparado ao que foi. Quando eu entrei em vendas, por exemplo, eu, com 27 anos de bar, eu me tornei diretor de vendas de uma empresa global, que a gente tinha mais ou menos 500 funcionários. Eu liderava pessoas nos Estados Unidos, na América Latina, no Brasil. Era quase 100 pessoas. Aí você para e pensa, pô, Rafael, você tinha 27 anos. Por que que isso aconteceu? Porque eu comecei a trabalhar nesse mercado, eu tinha cerca de 21, 22 anos. Quando eu comecei, eram as primeiras empresas fazendo o processo de inside sales para venda SaaS no Brasil. Então, quando eu tinha 27, as pessoas experientes, cara, eu estava entre as pessoas mais experientes desse mercado. Então, não é porque eu era melhor do que outros. Obviamente, eu tinha amadurecido e tinha tido resultados comprovados. Mas eu consegui crescer rápido também porque é um mercado relativamente novo para vendedores. Interessante, interessante. E aí eu entro muito no aspecto, Rafa, no ponto de, poxa, eu tenho um SaaS aqui, eu
vamos falar com gestores aqui. Pessoas se tornaram gestores, estão vendo o mercado evoluindo, os vendedores naturalmente vão crescendo dentro das equipes, mesma trajetória que fez ali, que você fez e chegou como diretor de vendas. As pessoas para um mercado que ainda está evoluindo, está em constante evolução, em expansão, difícil encontrar material sobre isso. Difícil, às vezes, encontrar dentro do Brasil em si materiais sobre esse processo. Quais que são os pilares ali chaves para eu construir um time de vendas, uma operação de alta performance nesse mercado? Excelente. Olha, de verdade, só para você ter uma ideia, aprender sobre gestão de vendas SaaS realmente não é barato. Não é barato. Por exemplo, tem uma empresa bem famosa, uma consultoria, até que é uma referência para nós, chama Winning by Design. Quando eu era diretor de vendas, a gente comprou para os líderes de vendas uma formação deles, que é uma formação básica, de bairro. Formação básica. Preço, $2.000. Para um curso online. Cara, $2.000 para um brasileiro, quanto que é nesse dólar? R$ 12.000. O que é R$ 12.000 para um curso online para um brasileiro? Você concorda que é caro? Muito. E além disso, o curso é 100% em inglês, ou seja, preço alto. Pela língua sem inglês já elimina muita gente. Então, como você falou, ter acesso a conteúdo de qualidade é difícil. Por isso que a gente criou a Winning Sales Academy, para justamente a gente trazer e amadurecer esse mercado de vendas no Brasil. E aí, quando eu falo de pilares, eu colocaria alguns pilares. Primeiro é formação base. O que é a formação base? Quando você entra para vender SaaS, a primeira coisa são 3 grandes pilares no nosso método. Primeira parte, prospecção. A gente chama de prospecção fanática. É inspirado num livro que a gente gosta muito, de Jeb Blunt, que é um livro muito foda. A gente colocou o nome dessa primeira parte do nosso método de prospecção fanática para você aprender o quê? Cara, vendedor bom não fica dependente de marketing, não fica choramingando falta de lead no CRM. Ele sabe prospectar, ele sabe encher o pipeline dele, seja através de oportunidades de inbound, seja através de oportunidades outbound. Essa é a primeira parte do método. Segunda parte do método, a gente chama de entrando na mente. Cara, por que entrando na mente? Quando você faz um processo de vendas muito bom de software, como se você tivesse entrado na mente da pessoa e mostrado para ela um novo jeito de fazer as coisas. E como que você faz isso? Um diagnóstico profundo sobre a dor e consequência. Você é capaz de fazer uma demonstração da solução, que a gente chama de demo irresistível. E assim você consegue o agreement que aquilo é a melhor coisa para ele. E por fim, fechamento de portas. Sabe o que acontece muito em vendas de SaaS, Dubai? Legal, gostei. Vamos conversar semana que vem. Aí o que acontece na semana que vem? O cara some. Por que isso acontece? Porque a pessoa não fechou as portas. Ela não conseguiu os compromissos verdadeiros com o cliente. Então, primeiro de tudo, você tem que ter uma formação em uma venda especializada para SaaS. Aí você pergunta, é o suficiente? Não. Mesmo se eu chegasse para vocês aqui, pessoal, e desse o meu curso 100% pronto para 100 pessoas, isso impactaria a performance de 20 a 30% das pessoas. Os outros 70% mudaria muito pouco o ponteiro. Aí você fala, poxa, mas achei que seu curso, essa metodologia fosse foda. O problema é que é o seguinte, saber a teoria não garante que você vai saber executar. E o que importa no fim do dia é a sua capacidade de execução, não a sua capacidade de conhecimento. Chegar na prova e escrever lá, prospectão é isso, 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 não faz você ser um bom vendedor. Saber chegar lá na hora com o cliente, ele jogar uma objeção e você saber quebrar ela, isso faz você ser um bom vendedor. Por isso que a segunda parte, para você ter um time de vendas campeão, é o coaching de vendas, de bairro. O que é o coaching de vendas? É você identificar individualmente cada vendedor qual que é o gap do seu processo. Então, se eu treinar o Dibai, eu treinar o João, eu treinar a Maria, o Dibai, às vezes, ele vai ter dúvida na parte A Maria vai ter dúvida na parte C. Então, eu tenho que identificar onde que estão os gaps de cada um e criar um processo de melhoria para cada um deles em cima da metodologia. Então, quando você faz a formação, faz coaching de vendas e com treinamentos contínuos, aí você tem uma máquina de bater meta todos os meses, sem ficar dependendo da sorte, sem ficar
falando assim, ah, tá faltando lead, o marketing não gerou oportunidade, ah, o mercado tá ruim. Isso é desculpa. Se você está tendo falta de previsibilidade em vendas, está faltando processos corretos de vendas. Boa. Pô, sensacional. Isso é uma porrada na cara de muita gente, muito gestor, de, porque a gente vai pensando que tem pilares claros, tem processos que têm que ser executados e muitas vezes as pessoas negligenciam o básico. É, Exato. eu fico impressionado com isso, Rafa. Você pega muita empresa, muita gente que está fazendo esse processo e que está até gente achando que está fazendo certo e na verdade está fazendo tudo o contrário. Cara, fazer tudo errado é muito fácil. É mais fácil do que fazer o certo. Eu vou até compartilhar um relato. Hoje eu fiz um post no LinkedIn. Gente, para vocês venderem muito bem, vocês têm que fazerem bem o feijão com arroz. O problema é fazer o feijão com arroz bem, porque a gente começa a inventar, a gente começa a fazer um processo Frankenstein, a gente começa a achar que as coisas estão erradas, começa a inventar um monte de coisa, e na hora que você vê, seu processo está uma salada. Cheio de coisa, você não está entendendo é nada. Vou dar um exemplo. Eu mesmo, você tem que até as pessoas experts têm que se policiar. Eu fiz um post no LinkedIn hoje, cara, de um relato, eu perdi uma venda de R$ 320 mil semana passada, por um erro que eu ensino os vendedores a não cometer. Eu cometi, por quê? Por um vacilo muito bobo. Eu estava conversando para vender um projeto de consultoria de vendas, cara do mercado SaaS, ele trabalhou comigo há uns bons anos atrás, eu fui até o líder dele, hoje ele é gerente de uma empresa grande de SaaS, e ele super confia em mim. E ele foi, me procurou, apresentei a solução para ele, budget validado, ele adorou a solução, falou, Rafinha, quero você, quero isso, quero aquilo. Aí ele falou, cara, só vou apresentar aqui para o CFO, para esse pessoal, já te dou um sim. O que eu fiz? Relaxei. Falei, não, beleza, vai lá, fica guardando. É o famoso todo mundo faz. Eu vacilei. Resultado. Não, falta reunião com o board. Semana que vem te retorno. Começa aquele erro, né? E aí, passa umas 3 semanas, cara, o que acontece? O CFO recebeu uma indicação de um amigo dele e tal, e aí o cara tinha um amigo, os caras compraram de um concorrente que eu não tinha nem mapeado, mas que era amigo do CFO, dos decisores principais. O que serviu de lição para mim, para isso, né? E para vocês que estão me ouvindo aí. Cara, até o Neymar erra um pênalti. Não que eu seja o Neymar, mas eu posso dizer que em venda SaaS eu sou considerado um especialista. E até um Neymar erra um pênalti. Até o cara mais foda de vendas vai perder venda. Igual eu perdi e vacilei. A questão é, quando eu erro, eu sei que eu errei, eu sei aonde eu errei, eu sei como consertar. Agora, a pergunta que eu faço para quem está escutando é: quando você erra, quando você não bate meta, você sabe que você errou e que você não bateu meta? Para você não cometer esse mesmo erro? E o que acontece é que a maioria não sabe. E é por isso que fica sempre. Tem mês que bate meta, tem mês que não bate, tem muitas vezes nunca bate meta, sempre colocando a culpa em terceiros, que é o que a gente mais vê no mercado. Rafa, como é que eu identifico aonde eu errei? Cara, como que eu identifico onde eu errei? Sugestão: hoje, o melhor jeito de se identificar como eu errei é essa. Tem que fazer não diria uma auditoria, mas o processo é, você executou o processo, tem que ter um checkpoint. Então, por exemplo, na minha empresa, como que eu reviso o processo de vendas? A gente grava todas as reuniões, a gente tem inclusive inteligência artificial, onde nós revisamos todas as reuniões com inteligência artificial, além de eu escuto as reuniões dos meus vendedores para entender onde que eles estão errando, para saber onde corrigir. Não tem outro jeito. Não existe um milagre. Se você não escutar as reuniões dos vendedores, participar ativamente, você não vai descobrir. Ou senão, se você não tiver alguém que te ajuda com isso. Porque esse é, inclusive, um serviço que a gente faz. Um serviço que a gente faz como Iniceus Academy é escutar as calls dos vendedores para encontrar onde estão os gaps dos vendedores e eliminar esses gaps. Pô, sensacional. Porque eu fico pensando que o gestor ele já tem que se preocupar com todo o processo como um todo ali, ele tem que trazer oportunidades, ele tem que falar com seus levels acima, ele tem que olhar tudo isso e ter braço direito
ter tudo isso auxilia muito em todo esse contexto. Então, eu fico pensando a importância de uma operação como essa ali para ajudar ele nisso. Até uma Uhum. coisa que eu já vi você falando é a diferença de coaching e treinamento de vendas do coaching ali. Como é que é isso? Excelente. O que é treinamento de vendas? E é muito diferente de coaching de vendas. Treinamento de vendas é o seguinte, pessoal. Quando você está com um time novo, a primeira coisa que você tem que fazer é treinar. Não adianta você já querer vir com um super coach de vendas. O que é treinar? É você passar a primeira camada de conhecimento. O que é passar? O treinamento de vendas é um treinamento tradicional. Eu entro, vou explicar o que é spin selling, o que é venda consultiva. É aquele treinamento tradicional, eu aqui, passando conhecimento para várias pessoas. Esse é um treinamento de vendas. O que é o coaching de vendas? O coaching de vendas ele acontece de maneira individual. Eu treinei as pessoas no que é venda consultiva, spin selling, beleza. Agora, o coaching de vendas é entender individualmente. João, vamos ouvir suas reuniões de vendas? Vamos. Aí eu ouço as reuniões de vendas, identifico quais são os gaps específicos que o João tem. Aí eu traço um plano de desenvolvimento que é específico para o João. E aí, do plano específico do João, eu entendo os gaps dele, trabalho para melhorar os gaps dele de maneira individual. E o coaching, ele envolve mais. Como eu já treinei ele, eu não vou ficar treinando no sentido de dando a resposta. Como que funciona a mentoria de coaching de vendas? Eu reviso uma call, o João já passou pelo treinamento de venda consultiva. Aí eu vou, reviso uma call dele, em vez de ficar dando, retreinando ele, explicando tudo que eu já falei, eu tenho que fazer ele pensar. Por exemplo, João, me conta, nessa reunião, o que você acha que você conseguiu aplicar do processo de vendas consultivas? O que você não conseguiu explicar? Então, muitas vezes, ele envolve perguntas para saber o que o João conseguiu assimilar e o que ele não conseguiu assimilar para que ele force a descobrir qual é o caminho para ele. Porque se eu ficar dando tudo de mão beijada, se eu ficar retreinando ele em cima das mesmas coisas, vai entrar num ouvido e sair no outro. Então, eu tenho que começar a forçar ele a pensar. João, você lembra o que a gente aprendeu naquela parte do treinamento? Você acha que você conseguiu aplicar aqui e com essas perguntas, fazer ele encontrar as próprias respostas para ele conseguir ter um processo de vendas adequado para o que ele está vendendo? Sensacional, sensacional. Rafa, incrível, muita coisa, a galera pode aprofundar muito. Como é que a galera te encontra nas redes sociais? Como é que elas conseguem? A gente consegue deixar um link aqui, ou alguma coisa para a galera se inscrever? Com certeza. Pessoal, seguinte, estou no LinkedIn como Rafael Faria. Podem me seguir por lá. E não só me seguir, na verdade, toma cuidado. Como eu tenho muitas conexões, o botão que aparece é o de seguir, mas clica lá nos três pontinhos e coloca lá, conectar. Se conecte comigo, vai ser um prazer ter sua conexão. Além disso, eu estou no Instagram como rafinha.mfaria. Eu produzo muito conteúdo de qualidade e gratuito para o LinkedIn, para o Instagram e para o YouTube. No YouTube eu estou como rafinha.mfaria, da Winning Sales. Produzo conteúdo assim, pessoal, de verdade, de altíssima qualidade. Tem alguns materiais gratuitos, algumas aulas gratuitas de quebra de objeção, de prospecção, muito interessante. Vou deixar o link também, caso você queira ter uma formação em vendas consultivas, entrar nesse mercado. Eu vou deixar o link lá que você marca um papo com o meu time, eles te apresentam como que é o nosso programa de formação em vendas consultivas SaaS. E olha, o que eu falo para vocês vendas é processo. E vendas é um mercado que, assim, eu tenho uma frase que eu escutei de um cara famosinho, esqueci quem que é, mas eu gosto de replicar. Me apresente um vendedor que estudou igual um médico, que eu lhe mostrarei um milionário. Gosto muito dessa frase, vai. Por quê? Graças a Deus eu consegui construir minha carreira, fazer bastante dinheiro, porque eu estudei muito. Porque eu tive acesso a conteúdo dos Estados Unidos, eu fui treinado por um americano que veio lá da HubSpot treinar a minha empresa aqui no Brasil e foi o meu diretor de vendas por muitos anos. Muita gente não teve essa oportunidade que eu tive. Por isso que a minha missão é ajudar essas pessoas a se formar, treinar, ter o conhecimento para conseguir trilhar um crescimento rápido e sustentável na carreira de vendas SaaS. Pô, sensacional. Rafa, obrigado demais pela participação, obrigado por tudo. Tenho certeza que a galera vai aproveitar muito esse conteúdo aqui. Galera, você que chegou aí no final, não deixe de se inscrever aqui,
Não deixe de deixar o seu like, comenta qual foi o insight que você tirou aqui, segue e se conecta com o Rafael ali no LinkedIn, nas redes sociais, no Instagram, tem também o YouTube, se inscreva lá, tem muito conteúdo, aproveita bastante aqui. Tenho certeza que a gente vai tirar muito corte para a galera do LinkedIn aprender com esse conteúdo aqui também. E a galera do YouTube aqui, curta, comenta e manda para os seus colegas. Manda para quem você vê aí que quer entrar nesse mercado de SaaS aqui maravilhoso. Rafa, obrigado. Quer deixar mais algum recado aí para a galera? Queria agradecer você novamente, Bai, pelo convite. Grande papo. Adorei. Espero que a gente faça mais parcerias aí em 2025. Deixar um abraço para toda a audiência aí. Estudem muito. 2025 é nosso, pessoal. Vamos junto. Valeu, Rafa. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.